Abuso, uso incorreto ou ilegítimo. Abusão, excesso, ou ainda podemos dizer que é o uso excessivo ou imoderado de poderes. O abuso pode ser entendido como qualquer comportamento que vise causar dano ou controlar outra pessoa, e ele se manifesta de várias formas e em vários contextos, tais como abuso emocional e psicológico, abuso físico, abuso financeiro, abuso verbal, negligência e abuso sexual. O abuso sexual muitas vezes não ocorre de maneira isolada. Ele pode ser precedido por outros tipos de abuso, criando um ambiente de controle e submissão. E aí, boa tarde, pessoas, como estão? Estou aqui de volta hoje para abordar um tema que vem mexendo muito com as estruturas nos Estados Unidos e creio que, como já está acontecendo por lá, vai respingar por aqui mais cedo ou mais tarde, se já não estiver respingando e a gente não está sabendo. O que eu quero falar é dos abusos sexuais que vêm ocorrendo por lá e que já viraram até documentário, isso mesmo. Eu tenho assistido certos documentários, eu comecei com o do Epstein, que faz algum tempo, ele não pertence ao meio artístico, mas acho que em função da fortuna que ele tinha, né, acabou também até se sobressaindo, interagindo com pessoas desse meio, porque ele conhecia bastante gente. Também tem Nick Carter, que para quem não sabe é um dos Backstreet Boys, né, o loirinho aquele, e que no próprio documentário eles falam que o Nick é um dos que era mais aplaudidos, digamos assim, que era um dos membros mais requisitados e coisas do tipo. E também do Kevin Spacey, que teve uma outra vertente que foi mais direcionado a abusos sexuais envolvendo homens, mas também são abusos sexuais, né? E então cabe lembrar que foi muito importante quando as pessoas, de certa forma, se rebelaram lá nos anos 90 e alguma coisa, 90 e tantos, diria assim, e lançaram aquele movimento Me Too, eu também, né? E que começaram a se pronunciar, a dar um basta nessa situação, né? E eu vi esses documentários e o que eu queria comentar então a respeito desse mesmo do Nick Carter, que tem o irmão Aaron Carter, para quem não sabe também, que acabou falecendo, vítima de uma série de complicações, porque também envolve toda a estrutura familiar, que ele vem de uma família que teve problemas entre os pais, enfim, desestruturada, e acabou perdendo nesses anos, depois que ele atingiu o ápice da fama no grupo Backstreet Boys, ele já acabou perdendo 3 irmãos de lá para cá, inclusive o Aaron, que acredito que vocês conheçam, porque também fez sucesso no meio pop, foi um deles. E o Nick, então, vem sofrendo já desde o ano passado, acho que já teve uma audiência, acusações de abuso sexual, né? Ele tem 3 vítimas que já se pronunciaram a respeito de tal acusação e foram bem contundentes assim nas coisas que falaram a respeito dele. Se manifestam dizendo que ele agia de determinada forma com elas e de uma hora para outra, assim, quando teve a oportunidade, mudou por completo. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro é que quando tais pessoas se manifestaram e foram para a justiça, lutar pelos seus direitos e coisas do tipo, eu não estou aqui para julgar nenhum lado nem outro, mas eu gostaria de despertar um certo senso crítico nas pessoas para analisarem os dois lados, porque essas vítimas mesmo, teve uma delas que tinha um sonho, o sonho dela também era ser cantora. Ela participou de um grupo que estava em ascensão lá nos Estados Unidos, um grupo chamado Dream, e essa pessoa teve os sonhos dela destruídos por conta de tudo que aconteceu e que ela não conseguiu. Inclusive ela era virgem e, segundo ela, ela foi estuprada pelo Nick, tá? E que tava o Nick, tava o produtor, eu acho, alguma coisa do tipo, junto,
e simplesmente fizeram vista grossas, passaram pano, para quem, que eu acho que assim fica mais fácil para as pessoas entenderem, passaram pano e ficou tudo acobertado. Ela foi relevando, só que ela não conseguia mais viver completamente plena, porque aquilo causou um estresse enorme nela, causou nela sérios problemas de relações com as outras pessoas, de convívio social, e ela, enfim, ela teve que desabafar, ela teve que procurar os direitos dela, expor o acontecido, e sorte dela que depois disso, mais 2 outras pessoas se manifestaram. Inclusive uma é uma pessoa que tem necessidades especiais, tá? Ela é autista, e ela disse que ela simplesmente, após o show, foi lá no backstage, acho que é esse o termo, foi cumprimentar ele, e que ele convidou para entrar no camarim, e foi. E eu sei que ela disse que tiveram um momento em que ficaram a sós, que ele se aproveitou daquilo e usou contra ela, que mudou completamente a personalidade da água para o vinho quando estava só a sós com ela, e que se aproveitou daquele momento então para flertar, para levar para esse lado mais sexual, digamos assim, que foi se insinuando, botando a mão nela, assim de leve, e aí como viu que da primeira vez ela não fez nada, talvez até por vergonha, né, ou por ser uma pessoa que ela idolatrava, e que aí ele se aprofundou um pouco mais, e que foi se desenrolando, e que daqui a pouco acabou até manifestando um desejo de que ela fizesse sexo oral nele. E que aí ela contou até esse pedaço, até essa parte, ela se emociona muito falando isso no documentário, tá? E o que eu achei mais interessante é que o Aaron, o irmão do Nick, ele também teve essa disfunção em família, teve esse convívio nessa família desestruturada, porque os pais bebiam muito, discutiam demais e tal. E ele conviveu muito com o Nick, segundo criança, pelo que aparenta no documentário. E ele teve uma fase, então, que ele precisou, se não me engano, muito do Nick. O Nick não esteve presente lá para ele. E questionam o posicionamento do Aaron quanto a estar ao lado das vítimas supostas. Eu coloco entre aspas porque eu não sei o que está certo e o que está errado, até porque... Mas eu prefiro acreditar nelas, mas a justiça, se baseando em provas, né, dizem que ele apresentou as provas contundentes a favor dele, então eu não sei se é verdade mesmo, ou como ele costumava dizer para as vítimas, segundo elas, que ele era um Backstreet Boys, e que se elas fossem para a justiça, quem teria mais a perder eram elas. Ou seja, o que dá para perceber em todos esses casos, Epstein, esse envolvendo o Nick, envolvendo o Kevin Spacey também, que eu quero entrar daqui a pouco, e envolvendo aquele lado sombrio da TV infantil, se não me engano é esse o nome, tá? E outros mais que devem ter ocorrido, fora os do Brasil, que eu não estou mencionando porque o Brasil é um respingo, tudo que acontece lá depois acontece aqui, né? É que as pessoas acabam abusando do poder, abusando da posição social, da posição profissional delas, para diminuírem, para tentarem diminuir, para tentarem minimizar a situação, para tentarem diminuir essas pessoas e tentarem fazer com que essas pessoas fiquem abafadas, que não se manifestem. Tá? Graças a Deus surgiu esse movimento Me Too, que as pessoas exponham mais opinião, exponham não opinião, exponham os fatos, o que acontece. Se você sofreu de abuso, tá? Denuncie. Eu conheço pessoas abusivas, eu não vou citar nomes, eu não vou citar situações, eu já convivi com pessoas abusivas em vários sentidos, e é bem complicado, porque elas tentam te diminuir comportamentalmente, tá? Elas usam uma estratégia psicológica totalmente
para inverter a situação, te diminuir desse tamanhinho e fazerem com que tu pareça o errado na situação, enquanto não é nada daquilo. Com relação ao Kevin Spacey, eu também assisti esse documentário dele e mostra que ele era uma pessoa muito influente, até parece que no Reino Unido, se não me engano, ele era quem controlava um determinado teatro por lá, dava aula para outros jovens. Enfim, aparecem vários depoimentos também no documentário, e com ele foi ao contrário, com ele não foi com mulheres, mas sim com homens. E o engraçado entre aspas também, e contraditório, porque algumas pessoas se manifestam dizendo que ele... Como eu posso dizer isso para não soar estranho? Que ele se aproveitou de determinadas situações que as pessoas tentaram se aproximar dele para conseguir um determinado vínculo empregatício em algum filme, em algum local, e que ele não tratava diretamente do assunto. Ele deixava isso em segundo plano e acabava puxando para coisas pessoais. Vamos sair semana que vem, vamos numa festa, vamos numa sauna, vamos isso, vamos aquilo. Só que ele desfazia, segundo muitos, da comunidade LGBTQIAP+, né? E que, inclusive num bar que ele esteve com uma dessas pessoas, ele começou a imitar dois rapazes que visivelmente eram gays, e que estavam ali. Ele começou a imitar como se eles fossem drag queens, menosprezando, diminuindo, fazendo pouco caso. E que, depois que houve todo esse escândalo, que vários homens se manifestaram, e que inclusive quando ele teve a gravação do House of Cards, também aconteceu muitos escândalos que ficaram por debaixo dos panos, que foram negligenciados, claro, com homens, né? Muitos, inclusive, não queriam contracenar com eles. Ele acabou, então, usando também do poder para tentar diminuir, para tentar abafar esses casos, tentar fazer com que essas pessoas não fossem vistas, não fossem ouvidas, tá? E ele deu em cima de rapazes. Mas quando a coisa saiu de controle e que acabou sendo exposto, todo esse escândalo envolvendo Kevin Spacey, e que ele acabou sendo comentado, acabou virando alvo de notícias, aí ele quis se assumir gay. Só que ele quis usar isso como desculpa para diminuir todo o assédio que ele fez com essas pessoas. Ou seja, ele fez algo podre, querendo usar de outra estratégia para diminuir isso. E é claro que ele teve retaliação da comunidade LGBTQIAP+, e coisas do tipo, né? Dizendo que ele não representa eles e coisa do tipo, e que ele deveria, óbvio, ser responsabilizado por tudo isso que ele vem fazendo, né? Então, mais outro caso, né? O lado sombrio também da TV infantil também mostra abusos, e acho até que de repente possa ser pior, porque mexe também com o sonho de muitos adolescentes, de muitas crianças que tinham um sonho e que acabaram ficando frustrados por mentalidades de adultos doentias, né? Porque mostra ali abuso de 3 pedófilos, né? Pedófilos. E que, inclusive, teve abuso mental também, né? Porque, óbvio, muitos ficaram frustrados, não conseguiram seguir em frente em sua profissão, com seus sonhos, e que essas pessoas, né? Teve um que ficou anos lá dentro da Nickelodeon, que é esse o nome que citam no documentário, e que depois ele foi afastado e que futuramente já estava até tentando voltar, se desculpou. E enfim, que eu tô me controlando aqui para ver até onde eu posso falar e o que eu não posso falar. O ideal é que vocês vejam os documentários para terem um posicionamento. E o do Epstein, então, nem se fala, né? O Epstein, embora não
não fazendo parte diretamente do meio artístico, ele tinha convívio, ele tinha controle sobre várias personalidades, sobre várias pessoas que ele usava inclusive para aliciar, né? Aliciar, acho que seria a palavra certa, e fazer com que ele tivesse os seus desejos atendidos. Gente, então assim, ó, o que eu queria dizer com tudo isso, eu só quis fazer um breve comentário aqui de um pouquinho de cada coisa. E o que eu quero dizer com tudo isso é que eu acho que as pessoas têm que se manifestar assim, porque a gente sabe que tudo que acontece lá acaba respingando aqui, de certa forma, então mais cedo ou mais tarde vai respingar, se é que já não vem respingando e está tudo por debaixo dos panos, e é mais acobertado aqui, de repente devido a uma política machista, a uma questão social que a gente convive mais, que de repente tem mais machismo aqui, a mentalidade não é tão aberta quanto lá, né? E aí, enfim, porque aqui a gente sabe que também as mulheres sofrem mais abuso sexual do que homens, e que também tem aquela questão assim de, justamente por sofrerem, também tem o outro lado, né? Muitos desses empregos que lidam com vaidade, coisa do tipo, os homens também dão muito mais abertura, muito mais possibilidade para mulheres do que para homens. Então, às vezes é até bem difícil de certos homens conseguirem chegar a determinada posição por conta disso. Mas tem também o outro lado da questão, né? A troca de favores, né? Que é justamente isso que eu estou dizendo. Eu acho que as pessoas têm que se manifestar. Infelizmente, assim, acaba acontecendo depois que um se manifesta, os outros também se manifestam, né? E acabam tomando um posicionamento. E é uma realidade triste, mas é uma coisa que muitas pessoas confundem porque não sabem ouvir um não, e confundem porque misturam as estações. Profissional é profissional, pessoal é pessoal. Tá interessado na fulana? Vai e tenta conversar com ela, tenta marcar um encontro, um jantar, mas fora do ambiente de trabalho. Vê se tu tem abertura para isso. Tá interessado no fulano? Mesma coisa, tá? Quando tu ouve um não, é não. Me too, tá? Eu também. Se manifestem, denunciem esses casos, porque isso é algo muito sério. E não só abuso sexual, existe também o abuso psicológico, tá? E o pior é que, assim, ó, muitos desses casos, se vocês assistirem o documentário vão ver, quem acabou ganhando foi a parte que foi acusada. E o que eles alegam é que as vítimas queriam extorquir, eram calculistas. Uma vítima pode querer extorquir 2, 3, será?